Olá, meu irmão, minha irmã, que é o seminarista Manuel Neto, da Arquidiocese de Goiânia, e gostaria de partilhar com você o Evangelho de hoje, que está lá em São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "Por que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "Que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje é muito conhecido. Trata-se da caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús e do partir do pão para aqueles discípulos. Nos diz o versículo 15 que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se faz peregrino com aqueles discípulos que estavam desolados, que perderam o sentido da sua fé e da sua esperança, com aqueles discípulos que pensavam que Jesus iria restaurar Israel, que iria implantar um novo reino. Jesus se coloca a caminho e lhes explica as Escrituras e lhes mostra que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que fosse crucificado e que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Jesus se aproxima daqueles discípulos e diz que ele
como um cordeiro imolado do Pai, adentra de uma vez por todas para expiar os nossos pecados que nos conduziriam ao fracasso. Jesus devolve àqueles discípulos o alento de crer. Meu irmão, minha irmã, diante de tantas realidades que nós estamos vivendo, creiamos que o Senhor caminha conosco. Assim como Ele caminhou com Israel e foi aquela nuvem que se fazia presente durante o dia, que foi aquele fogo que se fazia presente durante a noite. O Senhor, como peregrino do Pai, caminha conosco nesses dias de dificuldade, nesses dias em que a nossa fé e a nossa esperança parecem desfalecer, parecem se acabar. O Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. E é justamente essa atitude que Ele faz para que nós, como esses discípulos de hoje, não percamos a nossa expectativa, não percamos o sentido da nossa vida, não percamos o sentido da vivência do nosso cristianismo. E Jesus se aproxima conosco com a sua palavra e também com a sua presença eucarística. Ele parte o pão para nós, para abrir os olhos da nossa fé, para que enxerguemos que Ele adentra onde quer que nós estejamos, para se fazer presente junto das nossas dificuldades, junto dos nossos projetos, junto à nossa expectativa de um futuro melhor. Jesus assenta-se à nossa mesa, Jesus adentra a nossa casa para ser uma presença real, uma presença concreta diante das nossas dúvidas, diante das nossas dificuldades. Ele ressuscitou e se faz presente desde aquele momento, desde a sua encarnação na história da humanidade. Ele nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar na nossa caminhada cristã. Ele é o peregrino do Pai que acompanhou Israel e que hoje também nos acompanha. Neste momento, faço uma prece especial a você que está aí em casa, a você que nos assiste neste vídeo. Acredite, o Senhor caminha com você. O Senhor caminha. Eu te peço, Senhor, caminhe com os nossos idosos. Caminhe com os nossos enfermos. Caminhe, Senhor, com todos aqueles que foram atingidos por esse vírus, todos aqueles que estão na UTI. Senhor, eu te peço por todos os profissionais da saúde que se doam diariamente para que essas pessoas possam alcançar a cura. Acompanha, Senhor, ilumina, Senhor, a mente dos cientistas, ilumina a mente dos nossos governantes e abençoa, Senhor, cada um deles. Senhor, acompanha também os nossos sacerdotes, os nossos diáconos, os nossos bispos, que acompanham espiritualmente teu povo neste momento tão difícil. Dá, Senhor, devido consolo. Fortalece, Senhor, a fé, a esperança e a caridade desses teus filhos. Caminha com eles, Senhor, para que a mente deles possa ser iluminada pela tua palavra, para que seus olhos possam ser iluminados pela força do teu pão eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.